Aba. 29 de junho de 2019. Bem-amados Abas, que o amor, a paz e a alegria estejam presentes em vós, neste momento e em cada momento. Aba saúda cada aba no coração do coração, na verdade e ágape. Silêncio. No coração de cada um foi colocada a verdade, mesmo antes do sonho da criação. Hoje, essa memória inicial do primeiro e último momento da criação, em todas as dimensões, é revelada em vocês. Esta é a única verdade, diante da forma e diante do mundo, onde tudo é realizado, onde tudo é completo, onde nada pode faltar. Instalemo-nos, pois, em primeiro lugar, se quiserem, no fogo do coração sagrado, que nos permitirá trocar e comunicar, muito além das perguntas e respostas, pondo-nos em unidade e verdade, na manifestação do fogo do coração sagrado e no amor inexprimível, onde só podem reconhecer-se, onde só podem estar inteiros, onde se encontram. Onde o amor é igual, qualquer que seja o seu olhar, qualquer que seja o seu pensamento e qualquer que seja a sua ligação com a carne, terminando irrevogavelmente o sonho da consciência. No coração de todos, Aba escuta e ouve o que você tem que questionar, perguntar ou testemunhar sobre sua experiência e sobre suas perguntas. Então, bem-amado, se quiser fazer a primeira pergunta. Vós, na ausência de consciência, como se percebe de beatitude? Bem-amados, não há ninguém que perceba nada, a grande diferença é que, através da ilusão deste mundo, do confinamento deste mundo, é que foi previsto para se viver a verdade. E bem evidentemente, enquanto vocês estiverem encarnados, presentes nesta forma, o relés está localizado na consciência última, chamada coração do coração ou presença infinita, que permite manifestar, dentro do conhecido e dentro da consciência, a verdade. Uma vez que o suporte da forma está presente, compreendido e concluído nestes tempos que vocês estão vivendo, não há mais nada a perceber, nem forma nem cor, mas apenas encontrar o estado natural deste amor indizível chamado ágape, que vive em incontáveis irmãos e irmãs. A perfeição, a evidência, a ausência de dúvida, há o único momento em que não podem ser enganados nem desviados, de forma alguma, em que só podem reconhecer-se na vossa totalidade e na vossa integridade. Por ora, há o observador ou testemunha, que percebe e vive a alquimia entre o simulacro e o sagrado, entre o ser e o não ser, através deste corpo e desta consciência humana comum. É assim que o Filho do Homem se revela, é assim que o Filho do Homem se revela a si mesmo, enchendo-vos de graça, enchendo-vos de evidência, enchendo-vos de certeza, como foi dito, este é o único momento em que podeis reconhecer-vos na vossa totalidade, além de qualquer forma, além de qualquer dimensão, como além de todos os multiversos. Portanto, não há nada a perceber, mesmo que hoje, os sintomas e sinais sejam inumeráveis a nível do vosso corpo físico, a nível dos vossos corpos sutis, bem como a nível do corpo planetário, físico como sutil. Consciência é percepção, é vibração. A consciência é beatitude, onde tudo o que acontece, tudo que nasce e morre, não tem nada a ver com você, seja qual for a dimensão, seja qual for a escala de tempo, seja qual for o espaço. Espaço e tempo são prerrogativas dos chamados mundos fechados. Para além desta dimensão, o tempo já não pode ser concebido como fluido de um passado para um futuro, mas é apresentado simultaneamente, onde tudo acontece ao mesmo tempo. O mesmo se aplica ao espaço. Portanto, era essencial que, dentro do sonho da criação, um momento preciso fosse de eternidade. Este momento preciso corresponde ao momento final, que nada mais é do que o momento inicial do aparecimento da primeira consciência. Nunca houve um começo, nunca houve um fim, nunca houve um sonho. Só resta aquilo que jamais se moveu, aquilo que jamais precisou ser observado, aquilo que jamais precisou de forma ou de mundo. Esta é a presença última, esta é a morada da paz suprema, pondo fim à existência das inumeráveis moradas de manifestação da própria consciência. Este é um momento em que você percebe, real e concretamente, que toda a criação é você. É o momento em que você percebe que não é absolutamente nada nessa forma passageira, que terá sido apenas um sonho do qual você teve que despertar e que só poderia ser inscrito no momento da primeira respiração, que não é nada além do momento da última respiração. Por respiração, quero dizer tanto o espírito quanto todas as formas e consciências presentes em todos os mundos, universos e multiversos. É o momento em que vocês percebem, coletivamente, e não apenas na superfície deste mundo, que toda a criação é o seu sonho, e que vocês estão apenas sonhando.
Isto põe fim a qualquer sentimento de ter de fazer qualquer coisa, a qualquer sentimento de imperfeição, a qualquer sentimento de incompletude. Isto foi escrito, como já foi dito, no momento inicial e final da criação, bem antes da primeira manifestação da primeira consciência, desde a fonte, em Metatron, e mesmo antes da implantação do que foi chamado os 4 Oyota Kodesh. É o momento em que não há mais nada para perceber, sentir ou experimentar, que a totalidade é definitivamente revelada e adquirida. Enquanto houver percepção, enquanto houver forma, enquanto houver existência mental, isto não pode ser vivido. O que está sendo vivido neste exato momento, de toda a parte do sonho da criação, mas centralmente em Urasgaya, só confirma o que sempre foi anunciado, e que só deveria ser revelado nos últimos tempos do confinamento, de acordo com um processo ilusório de desdobramento do tempo e do espaço, até seu confinamento dentro da terceira dimensão dissociada. Como tem sido dito por inúmeras vozes, desde o momento em que não há mais nada a perceber, desde o momento em que não há mais forma, desde o momento em que não há mais objetividade, a realidade se revela, a criação só passa. Você não passará jamais. Cada um de vocês é Abba, onde quer que esteja na superfície deste mundo, onde quer que esteja na superfície de qualquer dimensão. Isto é revelado, não através da cabeça, mas diretamente através do coração, como a única verdade tangível e absoluta. Isto põe fim ao sonho da consciência, ao sonho da evolução e ao desejo de se manifestar em qualquer forma. Este é o vazio total e, ao mesmo tempo, a plenitude total, porque, em última análise, não há diferença entre o vazio e a plenitude. O que é chamado de tempo zero, onde não há mais um observador, onde não há mais pessoas, onde não há mais o mundo, chamado por alguns de nada, em seu medo desta experiência, é de fato a verdade última e a única verdade. Tudo sempre foi perfeito, a imperfeição só pode vir da manifestação. Foi necessário, em um dado momento, no cenário do sonho, colocar fim à luz oblíqua, que instantaneamente põe fim ao sonho da consciência. Hoje, o acesso à liberdade, porque ela só pode estar neste espaço e neste tempo, no coração do vosso coração, é acessível a todos, desde o momento em que renunciam a perceber, desde o momento em que renunciam a sentir e quando expressam um mesmo amor, sejam quais forem as circunstâncias da vossa vida, sejam quais forem as circunstâncias das vossas relações, ignorando qualquer instinto pessoal e qualquer referência a uma história. Isto não pode ser apreendido de forma alguma pela mente, nem pela reflexão, só pode ser vivido na sua totalidade hoje. Este é o dom da graça para toda a criação. A chave estava em vós, porque pela vossa posição dentro deste corpo de carne, sois constituídos de uma tripartição, no mais denso aspecto fechado da criação, mas ao mesmo tempo pelos diferentes corpos chamados etéricos, astrais, mentais e causais, fazeis a ligação e sois o elo entre o que foi chamado céu e terra, filhos do céu e da terra e, portanto, filhos do Pai. E, nisto, vós sois cada Abba, não somente vós e aquele que é um com o Pai, mas realmente o Pai na totalidade. Aceite que isto não é uma crença, mas viva a verdade que não pode deixar dúvidas sobre o que você foi, o que você é e o que você será, independentemente de ser e independentemente de qualquer forma, estrutura ou mundo. Só aqui, no espaço do Urasgaya, onde foi depositada a última chave teve de ser escondida, até os últimos momentos. Estes são os momentos finais, que você já viveu como Urasgaya durante muitos anos, e que o aproximam cada dia mais deste despertar que põe fim ao sonho, e põe fim ao mito da criação e da evolução. Esta é a verdadeira alegria que não depende de nada. Este é o único amor verdadeiro e único que não depende de nenhum quadro ou consciência. Silêncio. Bem-amado, outra pergunta. Vós, uma pergunta. Irmão, enquanto tivermos que agir neste mundo, podemos procurar estar em algum lugar imóvel na ação, e sem pensar na própria ação ou na interação. Bem-amado, amor e verdade são espontaneidade. Você não precisa se fazer esse tipo de pergunta, mas primeiro viva a verdade, e tudo ficará claro. Não há nenhuma técnica que lhe permita ser e viver ágape, exceto esquecer-se de si mesmo, desaparecer de si mesmo, seja no nível do personagem ou de qualquer desejo espiritual e até mesmo do eu. Enquanto houver ego, enquanto houver o si, não poderá haver verdade absoluta. Todas as verdades serão fragmentadas, e nenhuma resposta poderá ser dada. Só a vivência é compreensão, só a vivência te liberta. Nenhum elemento em sua cabeça, nenhuma conduta moral ou energética pode conduzi-lo à verdade. Somente o sacrifício de si, apenas o sacrifício do si, é o selo da liberdade.
É impossível viver HP em sua totalidade, enquanto você pensa que é um indivíduo, uma pessoa pertencente a este mundo. Você não é deste mundo, mas também não é de nenhum mundo. Estas foram as palavras de Cristo. De fato, há incontáveis habitações na casa do Pai, mas todas essas habitações são apenas relés, espelhos, espaços de expressão, espaços de manifestação, mas não são de modo algum a verdade absoluta. O sacrifício não está relacionado com o que você poderia fazer em sua vida, mas simplesmente deixar a vida viver você. Mesmo que você acredita que controla alguma coisa, na verdade, você é controlado. O amor não conhece controle, nem limites, nem condições, nem mundo, nem forma. Mas como eu disse, isso se expressa através desta forma, neste tempo e neste espaço. E é neste tempo e espaço que tudo deve ser realizado, que tudo é realizado e que tudo é revelado. Mas você não pode confiar em nenhum elemento do conhecido, seja nos mecanismos de funcionamento da vida, mas simplesmente para ser vida. Porque ser a vida é compreender-se a si próprio. Não há nenhuma yoga, nenhuma técnica, nenhuma energia, nenhuma vibração, que possa fazer você viver a verdade do que você é, mesmo que tenha havido uma pedagogia evolucionária, que o tenha te aproximado da última verdade. Até que você se entregue à verdade e à vida, você nunca estará completo, e você não pode ser verdadeiro, até que este sacrifício seja feito. Trata-se de um processo muito real, que, no entanto, será levado a cabo coletivamente pelo conjunto de toda a criação. Mas hoje, como vocês sabem, cada vez mais de vocês estão vivendo a verdade absoluta de Ágape e do fogo do coração sagrado. Aqueles que o vivem não podem ter a menor dúvida ou pergunta sobre o que são em natureza e em essência, o que é chamado de estado natural. Então eu os convido, qualquer que seja a pergunta que haja especificamente a respeito de Ágape e do absoluto, a considerar que, enquanto houver algum questionamento em você sobre isso, vocês estão apenas colocando distância entre a verdade que vocês são e o que vocês acreditam ou experimentam. A palavra mais importante, além de acolher e atravessar, é o verdadeiro dom de sua vida à vida, é o verdadeiro dom de todas as manifestações deste corpo, quaisquer que sejam suas atividades ou funções neste mundo, que são restituídas à verdade. Aquele que vive a vida e o fogo do coração sagrado deixa que a vida se desenrole e nunca intervém no que se desenrola, mas acolhe-a de braços abertos, seja qual for o acontecimento, seja qual for a sua natureza e intensidade. Todo o resto são apenas estratégias do ego ou do eu, para se afastar da verdade, e para evitar que você se encontre. Tudo isso representam armadilhas, visuais e vibratórias, que todos os anciãos e estrelas e a confederação têm usado, para permitir que você chegue mais perto deste final. Lembre-se, até que se tenha dado inteiramente, Ágape não pode ser o que você é, porque é nisso que você coloca a distância, porque é nesta postura que você coloca a separação. Enquanto você se considerar um indivíduo, dentro de uma determinada estrutura dimensional, você não pode ser livre. Este mecanismo é íntimo e interior, desdobra-se perfeitamente, porque é a única coisa com que não se pode lidar e enganar. Assim, pois, a humildade, a simplicidade e a espontaneidade do momento presente, são a última chave, com seu sobrenome e seu primeiro nome, que lhe permite ser Ágape, ser Abba, bem como ser Faame, ou qualquer ancião, ou qualquer estrela, ou qualquer arcanjo, pois verdadeiramente você é e você tem sido tudo isso. Trata-se, portanto, aqui de uma questão de ponto de vista e posicionamento da própria consciência. Se você vive Ágape, você só pode se reconhecer, e se há questionamento, é porque você ainda não se reconheceu dentro da verdade e da beleza. Não pode haver dúvida alguma, porque a dúvida será sempre de origem mental, de origem vibratória, de origem do sentimento. A verdade é inefável, não lida com qualquer visão, com qualquer sentimento, com qualquer percepção. Há a beleza indescritível, e em nenhum outro lugar. Enquanto houver uma atração da consciência, vocês têm o sentimento, as visões ou as experiências. O estado natural não é uma experiência, diria mesmo que, se chamamos o estado de Ágape, ele nem sequer é um estado, porque se considerarmos que é um estado, significa também, naturalmente, que existem outros estados possíveis. No estado de Ágape, apesar ou graças à presença deste corpo opaco de densidade pesada carbonada, é que se realiza a alquimia, impossível até o presente. Portanto, também aqui há, como já foi dito, um problema de aceitação, um problema de superação e um problema de identificação com a vossa vida, ou com a vossa forma, ou uma adesão a qualquer espiritualidade, ou uma adesão a qualquer evolução ou melhoria da consciência.
Você não é consciência, mesmo se você tem consciência emprestada, você está bem antes do jogo de consciência, você está bem antes do sonho, onde está a única perfeição, acessível hoje, e que põe fim a todo o resto, interrogação, questionamento, forma e mundo. Você não pode imaginar isso de nenhuma forma, não existe nenhum suporte para isso, de qualquer natureza que seja. Assim é o absoluto, assim é o desconhecido, que é hoje conhecido e vivido, aqui e agora, através deste corpo ilusório, através da consciência comum, assim que a supraconsciência se sacrifica em benefício da verdade. Silêncio. Mais uma pergunta. Voz. Uma pergunta. Irmão, como podemos desistir de toda identificação, seja através da afirmação ou da refutação? Não há nenhuma técnica. Repito, o sacrifício é um dom total da sua vida a outra, a qualquer outra, o dom total da sua vida à vida. Induz e implica uma série de modificações. Não é uma técnica que vá te levar até lá. Não existe tal coisa. É o verdadeiro sacrifício de si mesmo, de todos os desejos espirituais, energéticos ou conscientes. É o relaxamento completo dentro desta forma de qualquer reivindicação, técnica e desejo de melhorar qualquer coisa, ou mesmo de transformar. A palavra mais apropriada, é claro, é sacrifício. Esse sacrifício é registrado em suas células. Nesse momento, o tempo zero é vivido na sua totalidade, mas não antes. Enquanto houver alguma crença neste caráter ilusório, ou em qualquer mundo, não é possível viver HP por enquanto, mas como já foi dito, toda a criação viverá, no momento chamado evento. Portanto, só posso aconselhá-lo a viver sua vida da maneira mais simples possível, da maneira mais amorosa possível, no sentido humano, diante de todas as circunstâncias, diante de cada irmão e irmã, de cada animal, de cada planta, de cada olhar, mas também diante de si mesmo. Considere-se perfeito. Essa perfeição é você, além do personagem e da consciência, você só precisa se reconhecer. Para este propósito, um número de chaves tem sido fornecido por muitos anos. A chave final é o seu sobrenome e o primeiro nome. Os apoios também podem ser úteis, Faame, a pronúncia do ágape, a ressonância entre irmãos e irmãs pela ressonância ágape, permite instalar o fogo do coração sagrado, espontânea e naturalmente. Enquanto você achar que precisa fazer um esforço ou usar uma técnica pertencente a este mundo, não poderá viver em liberdade. Aquele que vive a liberdade reconhece-se instantaneamente, a plenitude é o seu destino diário, quaisquer que sejam os acontecimentos do seu corpo, quaisquer que sejam os acontecimentos que ocorrem na sua vida. Ele já não é a sua vida, mas sim a vida real. Você se tornas então o Filho do Homem e pode dizer, como Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outra maneira senão aceitar este sacrifício. Todo o resto, repito, são apenas estratégias de ego, ensinamentos espirituais que são o esquema total. A única verdade não pertence aos sentidos, a única verdade não pertence à energia nem à vibração, pertence ao tempo zero, que contém o todo, e que é, no entanto, a cessação deste todo. Sacrifica-te, na tua humildade e simplicidade de cada momento, seja amoroso em cada olhar, em cada circunstância e em cada condição. Tudo o que tem que fazer é colocar o amor acima de tudo, e tornar-se a vida, e poderá afirmar, nesse momento com certeza, porque o viverá, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todo o resto pertence ao jogo da consciência, ao jogo da pessoa, ao jogo do mito da criação. Como já foi dito, chegou o momento de um despertar coletivo. Todos os eventos que deveriam ocorrer na Terra, neste sistema solar e em toda a criação, começaram amplamente. Você tem isso diante dos seus olhos, onde quer que olhem neste mundo, a certeza absoluta. Somente aqueles que não querem ver a verdade não a verão, por qualquer razão, mas a viverão no momento coletivo. Vocês não têm nada a procurar, não têm nenhum esforço a fazer, porque é exatamente o contrário, a cessação de toda a investigação, e a cessação de todo o esforço. Porque desde o momento em que estão parados sem pedir nada, sem esperar nada, estão disponíveis para o presente eterno, no qual está agora escrito, de modo formal, o tempo zero, o fogo do coração sagrado e o ágape. Mas enquanto houver um alívio em você, um desejo de melhorar ou transformar alguma coisa, você favorece este mundo, você favorece seu personagem em detrimento da verdade. Isto ficará cada vez mais claro para todos no jogo da vida, no jogo da sua vida, como em tudo que pode acontecer na tela da consciência comum, e mesmo ao nível do supramental.
A verdade é a mesma para todos. É assim que vocês vivem a unidade e descobrem que, no final, nunca houve ninguém e que tudo isso foi apenas um sonho, agradável ou desagradável, mas não pode ser mantido quando se manifesta a verdade do fogo do coração sagrado. Silêncio. Outra pergunta, bem-amada. Como tem sido repetido por incontáveis anos, por incontáveis maneiras, aceitar ser nada, real e concretamente, é viver o tudo e o nada, e ser libertado da própria pessoa e da consciência, mesmo que passe pela expressão, porque você está numa forma, através da consciência das palavras e do silêncio. Vós. Uma pergunta. Irmão, se o sonho da consciência vai terminar, para ser absorvido, qual é o sentido de acordar antes desse termo? Bem-amados, passar a fase do despertar, como vocês dizem, nas melhores condições possíveis. Não ter resistência ao fogo do coração sagrado, viver o paraíso branco em sua totalidade, sem ser afetado pelas crenças, pela ilusão da consciência ou por qualquer projeção dentro de qualquer futuro que seja. Simplesmente, para tornar a fase de despertar o mais suave possível, com a maior gentileza possível e com a maior evidência possível. O único interesse é ser livre. Depende de ti se quer ser livre ou não, antes do evento. Mas sua vida mudará radicalmente, em todos os seus aspectos e componentes, e viver a liberdade através deste corpo de carne, através do simulacro, é uma felicidade que nada pode se aproximar. O amor não é a única coisa autêntica, todo o resto está apenas de passagem. O interesse não é para a pessoa, o interesse não é para a consciência, mas o interesse é redescobrir a si mesmo, seja qual for este corpo, sejam quais forem as condições deste mundo, há um milagre e é a verdade. Todo o resto é resistência, todo o resto é relutância, e todo o resto é falso, porque passa, e não fica. Mas também lhe responderei, quem está à procura de um interesse, se não a pessoa? O amor não tem interesse, ele não precisa de interesse, não precisa de nada, é suficiente para si mesmo, e é isso que vocês são. Lembre-se, tudo que você segura também segura você, e vai segurar mais e mais formalmente e duramente. Enquanto o que lhes é oferecido pelas circunstâncias do sonho é a liberdade e ágape, e nada pode igualá-lo, nenhuma posse, nenhum conhecimento, nenhuma alegria deste mundo. O que é oferecido a vocês é o indizível, o que é dado a vocês é o que são, desde que se deem vocês mesmos enquanto pessoas à vida. Todo o resto, a partir de agora, são apenas caminhos de atravessar, caminhos de confrontação, caminhos de sofrimento, como já foi dito, amor ou sofrimento. Isto está se tornando mais e mais verdadeiro, mais e mais urgente, mais e mais intenso. Em ágape, não pode haver insatisfação alguma, não pode haver falta, mesmo que, repito, ela se expresse através do personagem, que estará presente até o último momento deste mundo. Silêncio. Bem-amado, outra pergunta. Irmã, isso significa que cada vez mais. Desculpe, não o ouvi. Isso significa que cada vez mais, desde que há luz, bem, há um despertar. Bem-amada, podes vir aqui ao lado e repetir. Não ouvi nada. Vós. Isso significa que cada vez mais pessoas que não alcançam esta situação terão mais e mais sofrimento no tempo presente. Bem-amados, isso é exatamente o que foi dito por mim, por Birdi, por Oma e por outros. Desde que penses que tens escolha, haverá sofrimento. Quando você aceita que não tem outra escolha senão ser você mesmo na verdade, então todo sofrimento será extinto, de qualquer natureza que seja. Portanto, sim, de fato, cada dia que passar na ilusão do tempo deste mundo, verá amor ou sofrimento por qualquer um. Ou a ágape ou a sofrimento. E vai se tornar cada vez mais perceptível, cada vez mais sensível, cabe a você decidir. Quando aceitarem não sofrer mais, quando aceitarem não procurar nada para aliviar esse sofrimento, e se abrirem em verdade sem pedir nada, real e sinceramente, então tudo vos será restituído. Não há outra maneira. Esta alquimia final, que é a mesma que a alquimia inicial, o primeiro nascimento da consciência foi também um momento de sofrimento e separação. É o mesmo no momento final, não há diferença, porque vos lembro, no absoluto, não há tempo, não há espaço, não há universo, não há multiverso. Tudo isso pertence ao sonho, tudo isso pertence ao que está acontecendo. O amor não tem interesse no amanhã, não tem interesse no ontem, não tem interesse na forma, não tem interesse nos mundos, não tem interesse no vosso posicionamento, mas é isso que vocês são.
Então, enquanto você levar em conta sua posição, seu mental, sua história, suas crenças e suas certezas, há necessariamente sofrimento, e especialmente hoje, até que você aceite se dar. E você só pode viver isso, na medida das vossas reticências, na medida dos vossos mal-entendidos, na medida das vossas não aceitações. O dom do amor é um dom total, mas o amor que entra no corpo, através das partículas adamantinas que vos dizem respeito a todos, o corpo da eternidade, percebam-no ou não, está presente em cada consciência, e o vosso posicionamento hoje na vossa personalidade, só pode conduzir ao sofrimento, no corpo como em todos os setores da vossa vida. Aquele que vive ágape, que se encontrou, nunca poderá sofrer, é impossível. O sofrimento pertence à criação, e particularmente neste mundo. O sofrimento é livre quando não há consciência. Claro, a vossa própria consciência, ou o vosso próprio ego, ou o vosso próprio eu, nunca poderão aceitar, enquanto que basta simplesmente deixar o que é, e descobrir-se na verdade. Isso foi dito pelo comandante, isso foi dito por Bidi. Ele vai se fortalecer a cada dia, até o momento em que você será dominado por todas as formas de sofrimento, sejam elas quais forem, então liderando um mecanismo de resiliência e a descoberta da verdade, o que você realmente é, e não neste corpo, e não em qualquer consciência. Tudo isso é um mito, porque tudo isso é passageiro, enquanto você nunca passou, e nunca passará. E isto é certo quando é vivido. Isto não pode ser explicado, mas vocês têm incontáveis testemunhos disso, de todos à vossa volta, irmãos e irmãs que são livres, de todos, de toda a consciência e de toda a forma, mesmo que estejam evidentemente ainda inscritos numa consciência e numa forma. Recordo-vos que não é simplesmente uma transformação, de uma dimensão para outra, de um corpo para outro, mas que é uma transubstanciação onde nenhuma substância ficará, nenhuma informação ficará, onde a perfeição do tempo zero está no momento presente. Como foi dito por outras vozes, o silêncio, a contemplação, a aceitação, o caminho da infância, a humildade, tornar-se humano novamente no nobre sentido dessa palavra e expressão, é a única tarefa que você pode ter que realizar, e isso se aplica a todos. Enquanto não ame o vosso inimigo muito mais do que a ti, enquanto não ame da mesma forma aquele que te fez bem e aquele que te fez mal, nas circunstâncias desta vida, na sua história desta vida, não pode ser livre. O perdão é graça, o perdão é o retorno à verdade porque o outro é você. De fato, quando você perdoa o inimigo, você se perdoa, porque o inimigo é só você, e ele só está aí para acordá-lo. Não há nem erro nem culpa, há simplesmente circunstâncias que permitiram que o sonho se tornasse realidade. É nisto que não devemos julgar nem condenar, é nisto que devemos amar acima de tudo. Não há outra regra de conduta além desta. Não é um esforço, é uma libertação, seja o que for que a sua história lhe diga, seja o que for que o seu personagem lhe diga, não há nenhum inimigo, não há nenhum amigo, há apenas um. Todo o resto pertence às aparências, todo o resto pertence ao que está apenas passando, e que morrerá ao mesmo tempo que o seu último suspiro, do qual não restará nada, como acontece com cada vida em que você morre, enquanto que hoje é o fim da morte e é o fim do nascimento. Vocês jamais nasceram e jamais morreram, e isso está em vocês, e isso é o que vocês são, quaisquer que sejam as aparências que possam ter, quaisquer que sejam os seus pensamentos, quaisquer que sejam as suas emoções, quaisquer que sejam as suas experiências, vocês não são nada disso. Bem-amados, tem mais alguma pergunta? Vós? Não, de momento, não. Silêncio. Vós? Temos uma pergunta. Irmão. Esta frase pai, por que me abandonaste, Eloi, lama sabachthani, indica que a dúvida estará sempre presente, é um obstáculo ou um passo necessário antes do sacrifício. Bem-amado, desafio-te a não teres dúvidas se tinhas pregos nas mãos. Falaremos sobre isso novamente nos eventos que acontecerão na área onde vocês vivem, quando não houver mais nada a que se agarrar, nem na sociedade, nem nos seus meios de vida. Ireis facilmente reparar que, seja qual for o caos, só restará o amor, sempre vos foi anunciado, e é a verdade estrita que irão viver. Quando forem despojados dos elementos vitais, quando forem despojados da sociedade e de todos os seus meios modernos, só restará vida, só o ágape ficará. Assim é a natureza humana, enquanto não houver o maior sofrimento, o amor dificilmente será revelado, porque os seres humanos se preocupam com as suas vidas e corpos. Eles são mais frequentemente identificados aí, da mesma forma que são identificados com sua história, com seu karma, e isso é uma ilusão total.
Lembre-se que não há nada para proteger, nada para antecipar ou preparar, isso concerne a pessoa. Seja o mais espontâneo, ou mais disponível, ou mais presente e isso é tudo, você não precisa de mais nada para ser real. O resto pertence ao personagem, ao corpo, às interações sociais, e isso é tudo. Enquanto não estiveres sozinho, totalmente só, face a face, e enquanto não te tiveres visto, completamente, para além de qualquer visão, não podes estar tranquilo. Duvido, mais uma vez, que você o faça através de um exemplo conhecido, mas aquele que viu o ágape não pode ter a menor dúvida, mesmo quando tem pregos em suas mãos, se tiver que tê-los. Porque recebeu o Espírito Santo, porque se revelou, porque se encontrou. Nada do que afeta este corpo e nada do que afeta esta consciência para aquele que vive o fogo do coração sagrado, pode alterá-la. É imutável, nunca mais voltará a passar. A solução está no momento presente, no seu sobrenome e em primeiro nome, no seu estado natural. Tornar-se novamente como uma criança, um simples ser humano, que não pensa em nada, que é espontâneo diante de cada irmão e irmã, onde só vê amor, porque mesmo os acontecimentos contrários ao amor são apenas pretextos para o amor. Será sempre o mental, o eu e o orgulho que o farão procurar em outro lugar do que no coração de si mesmo. Dá uma boa olhadela. Para cada um dos irmãos e irmãs presentes aqui ou em toda parte, ou há ágape ou há um questionamento sobre como chegar lá. Não há como. Aceite que ágape sempre esteve aí, apesar de todas as circunstâncias de sua pessoa, apesar de todos os seus sonhos, e a verdade é o que você é. Significa também que se você não o vive no momento, e além das medidas protetoras inerentes à verdade, se ele não é vivido, é simplesmente que você não deixou o sonho, e que em algum lugar dentro de você, consciente, subconsciente ou inconscientemente, há um apego à forma, à consciência e à sua vida. Ágape é apegado a nada e, no entanto, está presente na vida, quaisquer que sejam as circunstâncias de cada dia e de cada momento, com a mesma igualdade, com o mesmo sorriso, com o mesmo brilho nos olhos, independentemente de quaisquer circunstâncias, mesmo do seu próprio corpo. Quem quer que o viva pode dizer-lhe de inúmeras maneiras. Simplesmente aceitem a vida, aceitem que estão inteiros, mesmo que sintam imperfeição, aceitem que são anteriores à forma e à luz e que estão na própria fonte do amor, e que são a vossa própria fonte, e isso revelar-se-á, e não pode falhar, não pode ser atrasado. Silêncio. Aquele que é verdade é verdadeiro, que vive ágape, só pode falar de amor. Ele está presente, onde quer que esteja, para si mesmo e para o amor. Ele não faz diferença de acordo com olhares e formas, ele não faz diferença de acordo com suas crenças ou percepções, porque ele está totalmente imerso em ágape e totalmente imerso no momento presente. Isto é vivido, e é certo para quem o vive, enquanto o resto é apenas um oceano de incertezas, um oceano de perguntas sem fim, onde os prós e os contras são medidos e pesados a cada momento. Lembre-se, a espontaneidade é a verdade. Esta é a evidência, somente ali, no coração do seu coração, quando você desaparece para si mesmo, você se entrega à vida. Você não precisa de salvador, não precisa de exercício, não precisa de condições e não de nenhum pretexto que possa manter, é o sofrimento ou o amor. Bem-amado, outra pergunta. Vós, uma pergunta. Irmã. Quando você fala do momento em que tudo vai morrer, quando você não tem nada a que se agarrar, isso me coloca em um estado de imensa alegria, como se eu estivesse esperando por isso para sempre. Finalmente algo em mim estava esperando por isso desde sempre, e há uma impaciência para vivê-lo. Isso não me impede de ter também a minha pequena pessoa que resiste também duvida, mas... Bem-amada, podes repetir ao lado, não consigo ouvir nada, só consigo ouvir a tua voz. Voz. E como se houvesse uma impaciência para experimentar isto. O amor é sempre impaciente para se dar, para se libertar, para se viver. E depois? Sim, há uma parte que está ansiosa por isso e, ao mesmo tempo, vejo que uma parte de mim está aborrecida na terra. Bem-amada, aquele que está totalmente, não pode estar entediado, há a cada minuto uma oportunidade de dar, uma oportunidade de amar, é impossível. Impaciência, sim, é uma tensão para o abandono, mas tédio, não. O amor nunca é aborrecido. Se há problemas, isso significa que, em certas circunstâncias da vida comum, você esquece quem você é. Sem isto não pode haver problemas, aqui de novo, em ágape. Isso também faz parte das oscilações e flutuações normais, pois como sabem, o personagem ainda existe e estará presente até o último momento.
E, claro, nas circunstâncias que o ligam a este mundo e a esta sociedade, tudo é feito para o afastar da espontaneidade do momento presente. Olha, quando você está disponível, como neste lugar e neste espaço, tudo se torna fluido. Olhe como no seio deste mundo e na vida comum, tudo se torna complicado. Você precisa de passos, você precisa de tempo, você realmente tem que esquecer que você é ágape para perceber isso. Em um determinado momento, de fato, variável para todos, dependendo da abordagem do evento coletivo, você não será mais capaz de participar de qualquer forma no jogo da ilusão. Chegará o momento da felicidade, ao qual não poderão resistir, sejam quais forem as vossas obrigações, sejam quais forem os vossos papéis e funções neste mundo, porque nesse momento já não poderão e não desejarão que nada no mundo saia dessa beatitude. E é você que decide, todos os dias. Cabe a você ver o que te alimenta, ver o que você mantém como uma responsabilidade, como uma obrigação. Ágape não tem necessidade de obrigações legais, obrigações morais, leis deste mundo como de qualquer outro, mas dentro de Ágape não pode haver nenhum problema, pois tudo é pretexto para o amor, mesmo nas ocasiões mais deletérias, e o mais oposto ao amor. É necessário estar perfeita e totalmente presente, inserido em todas as circunstâncias do que tem de viver, para melhor expressar a vida. Seja agradável ou desagradável, em muito pouco tempo, Ágape estará sempre presente, o que quer que você faça, e o que quer que seja uma obrigação, mas chegará aquele momento que coincidirá mais ou menos com o evento. Quando você sentir este estado de beatitude, tendo precedência sobre todas as suas atividades, sejam elas quais forem, mesmo as obrigações mais vitais, se assim posso dizer, como cuidar de crianças ou ir trabalhar, deixarão de ser válidas. Você só pode rir de tudo isso e ficará em êxtase. Nada mais pode chegar até você, de nenhuma maneira. A única obrigação para você será viver esta beatitude. Todo o resto vai parecer tão supérfluo, tão inútil e tão ultrapassado. Isto se produzirá muito pouco tempo antes do evento. O problema vem simplesmente do fato de que, em certas circunstâncias da vida comum, vocês esqueceram o que estavam vivendo no momento anterior, neste amor indizível. Lembre-se, você não é nada do que te atravessa, você não é nada do que você pode ver, e você também não é nada desse tédio. Ele também reflete, novamente, e para muitos de nós, uma dificuldade em deixar a Ágape ser permanentemente, mas ele progride todos os dias, durante cada evento feliz, bem como infeliz, ao jogo da inteligência da luz, em que você não pode fazer nada, exceto acolher, exceto aceitar. Em algum momento, a felicidade será tal que mesmo o tédio não poderá tocá-lo, e que nenhuma obrigação, digo eu, poderá ser mantida, de nenhum tipo. Silêncio. Voz. Ela te agradece. Como? Ela agradece. Silêncio. Outra pergunta, ou outra coisa para testemunhar. Silêncio. Bem amados, se não houver mais perguntas ou outros testemunhos. Voz. Aparentemente não. Então está na hora de te deixar viver o momento presente e a verdade. Se há uma coisa que eu gostaria que você se lembrasse, é que cada um de nós é Abba, qualquer que seja a aparência e qualquer que seja a forma, aceite em se reconhecer Abba e Ágape estará lá. Não tens nada a pedir, só tens de aceitar, e a verdade se tornará dia. Ela nunca mais será capaz de te deixar novamente. Que a paz, a alegria e o amor sejam depositados para sempre no teu coração. Ágape, Ágape, Ágape. Através de Jean-Luc Ayon. Entrevistas de junho de 2019, Tarifa. Publicado por Apoteose Live. Transcrição: Equipe Ágape. Tradução para o português: Marina Marino.